Obrigado, Flávio Amêndola, falando do Vascão aqui. Portanto, Cano estará de volta ao time. Leandro Quesada, Vasco e Palmeiras, um dos maiores jogos do nosso futebol. E que pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, nós teremos 2 técnicos portugueses se enfrentando aqui pelo nosso Brasileirão, Quesada, da primeira divisão. Que bacana, né, João? Muito legal isso, muito bacana. Acho muito bacana isso, que o Brasil abra as portas para essa língua portuguesa falada em Portugal, né? Com conhecimento português voltando para cá. Nós tivemos muitos duelos entre técnicos brasileiros dirigindo clubes lá em Portugal, né? E quanto tempo se passou para que a gente tivesse 2 times brasileiros comandados por portugueses se enfrentando. E 2 clubes que têm uma história muito bacana, né? Palmeiras e Vasco da Gama fizeram já duelos históricos, final de campeonato brasileiro. Sempre quando se enfrentam, eu lembro de muitos jogos legais aí envolvendo Vasco da Gama e Palmeiras. Agora numa outra situação, não é? O Vasco tentando se reformular, repensar uma outra forma de jogar com um pensamento europeu, com um pensamento português, e o Palmeiras da mesma forma. Estou curioso para saber esse encontro, como é que o Vasco vai fazer. O Vasco vai jogar na defesa, explorando o contragolpe, vai propor o jogo, não é? E só na hora do jogo para a gente realmente saber quais serão as posturas adotadas pelo treinador da equipe do Vasco da Gama, o Sá. E do lado do Palmeiras também, né? Como é que o Palmeiras vai reagir? O Palmeiras vai jogar como jogou ontem, explorando bastante a velocidade, não mais do Wesley, mas agora do Verón e do Rony, né? Vai jogar na saída de bola sem dar chutão. Ontem tentou dar um chutão, perdeu a bola, recuperou na pressão e daí originou o gol contra a equipe do Bragantino. Vai ser interessante para a gente ver essa disputa, né? De técnicos que têm um pensamento diferente. Esse é um jogo bacana para a gente parar. Para quem tem dúvida se os portugueses vão acrescentar alguma coisa, esse é o jogo. E para os corneteiros, né? Ainda nessa linha, para poder cornetar um dos dois, né? Porque se tiver um vitorioso, será que o perdedor a gente vai achar que não vale nada? Que não serve para nada? Porque aquela história, se a gente tiver só português dirigindo o clube brasileiro, gente, só um vai ser campeão ao final do campeonato, viu? Os outros 19 não vão servir. É bom que eles já aprendam isso também, porque é assim que funciona. Tô curioso, esse eu vou parar para ver, João. Vai ser um duelo bacana. A minha expectativa é muito positiva. Assim, outra declaração interessante ontem do Abel Ferreira, falou, olha, não sabia disso, que é a primeira vez, sou muito amigo do Sapinto, mas vou fazer de tudo para ganhar dele. É isso aí. Amigos, negócio à parte. Letícia, nossa diretora de TV. Por obséquio, Letícia. Não é a Letícia, Michelete? Quem está conosco hoje? Por gentileza, Michelete. Diga o nome para que eu possa pedir um favor ao nosso diretor de TV, porque nós estamos falando de Vasco da Gama e Palmeiras. Quando falamos de Vasco da Gama e Palmeiras, eu pediria, por gentileza, que a tela ficasse cheia com Edmundo. Porque não há um vascaíno e vascaína e um palmeirense ou uma palmeirense que não ame Edmundo, né? E Vasco e Palmeiras estarão frente a frente domingo. Edmundo, então essas 2 torcidas enormes querem ouvir você falar sobre esse jogo. Olha, João, é bem complicado mesmo, porque são 2 times muito tradicionais, 2 gigantes do futebol brasileiro, que vivem momentos bem distintos, né? Um com poder financeiro grande, podendo contratar, até não fez muito isso nessa temporada, né, que é o Palmeiras, e o outro é o Vasco, com muitas dificuldades financeiras, sem o poder de contratação, mas se reinventando, e que viveu um déjà vu, um momento maravilhoso nesse início de Campeonato Brasileiro, quando ainda era comandado pelo Ramon Menezes, e chegou a liderar o campeonato e foi fantástico. E aí descobriu o Benítez, o Cano, e enfim, e parecia que estava num caminho para se reerguer. Aí ficou um período enorme, acho que 10 partidas sem vencer, voltou a vencer na Sul-Americana, e com o empate da última quarta-feira
avançou a próxima fase. Eu estou curioso porque o Ricardo Sapinto jogou com 3 zagueiros lá na Venezuela. Não sei se ele vai repetir isso em São Januário. Acho que precisa de vitórias, principalmente jogando em casa. Essa pandemia aí foi ruim para todo mundo, mas foi cruel para alguns times que, ao lado da sua torcida, acaba sendo mais forte. Um desses times é o Vasco, que tem um apelido muito carinhoso, né, no estádio de São Januário como Caldeirão. E, de fato, o time ali cresce e cresce muito. Então, assim, eu vou aguardar para ver quem é que vai se sair melhor nesse confronto de portugueses, né, do lado de fora do campo. Mas dentro do campo, as duas equipes precisam vencer, né, porque o Palmeiras não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, e acho que não vai, e o Vasco precisa somar o maior número de pontos possíveis para poder sair de lá de baixo da tabela, e nada melhor do que fazer isso jogando em casa.